Estou muito grata ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Se você está grato, fala assim, obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus, por tudo que Tu tens feito. Tem sido tão maravilhoso. Meu coração ficou assim, super agradecido ao Senhor por causa das confirmações. A gente sempre, acho que foi o pastor César que falou, que sempre pede uma confirmação do Senhor sobre a palavra que vai ser trazida. E isso é uma coisa natural que o pregador faz, né? O pregador pede a Deus alguns sinais, alguma coisa. E uma coisa muito linda que acontece é quando a gente vai pregar, falar sobre uma passagem e é cantada a passagem ali. E hoje aconteceu isso duas vezes, na primeira música e na segunda música, porque já são textos que já estavam selecionados, que já estavam guardados, marcados pela impressão do Pai, para que fosse trazido hoje à noite aqui para nós, amém? E eu estou muito grata a Deus, muito grata ao Senhor, porque o Senhor tem feito maravilhas no nosso meio. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia, lá no finalzinho do Velho Testamento, em Abacuque. Abacuque. Queria que você abrisse a sua Bíblia e esse livro é um livro pequenininho e de fácil leitura. E eu gostaria, são só 3 capítulos, e eu gostaria de sugerir que você, nesses próximos dias, lesse esse livro de Abacuque, para você poder entender um pouquinho das coisas que o Senhor fala através da oração, quando nós falamos com Ele. Porque nós servimos a um Deus vivo, amém? Um Deus que fala, um Deus que revela a sua vontade. Ele revela e dá direção para a nossa própria vida. E esse livro de Abacuque, ele é assim, ele é diferente de todos os outros livros, porque ele se detém a fazer exatamente isso, é a conversa do profeta com Deus, e o que Deus fala para o profeta. Então, nisso nós podemos olhar e ver assim a mão de Deus falando, né, conosco. E eu queria tecer algumas considerações aqui sobre essa passagem da Bíblia, esse livro da Bíblia que é muito rico, que fala sobre o tempo de Deus, o kairós de Deus. E é interessante porque o profeta, ele questiona muito a Deus. Ele questiona porque, com sinceridade do coração, não é questionando de uma forma rebelde ou autoritária, mas ele questiona porque ele está interessado em saber o que é que Deus está querendo fazer com o povo de Deus. Ele não está entendendo o que está acontecendo. E muitos aqui nessa noite, eu tenho certeza que estão assim, perguntando a Deus, Senhor, por que ainda não mudou a minha situação? Porque essa coisa aqui que tanto eu tenho colocado diante de Ti, ó Deus, essas campanhas, uma campanha atrás da outra, eu tenho colocado isso diante de Ti, Senhor, e as coisas não têm mudado. Tem muitas pessoas aqui que estão questionando isso com o Senhor. Saiba que isso, Deus olha para o teu coração e Ele quer falar com você. Por isso que Ele te trouxe aqui nessa noite. Amém? Porque Ele vai falar ao teu coração. Então, eu quero que você fique prestando bem atenção nisso. Essas considerações que nós vamos ter hoje sobre o livro de Abacuque foi uma coisa que eu ouvi uma pregação e aquilo já mexeu com o meu coração. Eu estava pensando exatamente sobre isso no final de um ano. O que é, bem o que o pastor Emerick estava falando aqui agora. Bem assim, o que a gente faz no final de um ano? Geralmente a gente olha para trás e vê como foi que aconteceu. E muitas vezes nós olhamos para trás e nós vemos que tem muitas coisas que não aconteceram do jeito que a gente queria que fosse. Muitas coisas. E a gente pergunta, por que, Senhor? Por quê? E esse livro vai fazer com que a gente possa estar pensando sobre isso. E eu queria que você abrisse o seu livro de Abacuque, você já abriu, né? Então, vamos lá, no capítulo 3. No capítulo 3, tem uns versículos finais que são bem conhecidos.
3, 17, 18 e 19. Ele, no final de tudo, ele fala exatamente sobre o principal, e eu quero que você já saiba do principal para você ir pensando com a gente. Diz assim: porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor é minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Amém? Aleluia. Quando a gente para olhar para isso, a gente fala: uau, Deus é poderoso para mudar todas as coisas. Porque o início desse livro de Abacuque, abre aí, vira só a página assim, né? Porque é só são 2 paginazinhas geralmente. O Abacuque 1, o primeiro versículo, ele já começa falando assim: o peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violência, e não salvarás. Quantas vezes a gente olha ao nosso redor, e tudo que nós vemos é isso: violência, luta, uma tristeza, um sobressalto. Nós olhamos em volta e a gente se assusta. Até mesmo com a posição da igreja. A igreja de Jesus está passando por dias difíceis. Por onde a gente anda, a gente vê dificuldade. É difícil fazer a obra, queridos. Nesses dias, só muita coragem, só muito Deus para fazer a gente ter uma reunião como essa aqui. Você sentado em cadeiras confortáveis. Ter um prédio como esse, alugado para a gente poder se reunir. Só a misericórdia de Deus. Porque muitas portas estão sendo fechadas. Por quê? Falta de recursos financeiros. Tantas lutas, tantas lutas. E quando não é isso, a igreja está lotada, você vê aquelas igrejas lotadas. Não estou falando todas, mas muitas estão cheias. Sabe por quê? Porque é só assim: Deus vai te prosperar, você agora vai ficar mais rico, você vai ficar mais bonito, vai ficar mais magro. Promete qualquer coisa, o que vier na cabeça eles estão prometendo. Por quê? Porque é o que o povo quer ouvir. Você não tem que fazer nada, você não tem que fazer nenhum sacrifício. Você não tem que fazer um sacrifício. Isso aqui que o Pablo falou hoje, nós não estamos pedindo esmola. Prestando atenção? Nós não estamos pedindo esmola. Nós estamos falando de sacrifício. Fazer sacrifício com Deus não é coisa para qualquer um. É coisa para gente valente. É coisa para gente que crê que Deus é poderoso, que Ele é um ser vivo e interage conosco. É coisa para gente assim, que está batendo certo ali, está botando o pé no chão e está pisando firme. Não está flutuando nem voando aí, que nem um monte de gente fica lá quando... aqueles negócios que eles fazem. Entendeu? Vocês sabem, né? Porque tem gente que faz isso. Está desesperado. Eu preciso voar. Puxa um fumo lá e pronto. Vamos esquecer da vida. Não é assim que faz? Um monte de gente faz isso. Quando o negócio está apertando, vamos sair da realidade. Não, nós vamos aceitar a realidade como ela é. E nós vamos botar o nosso pé no chão. Porque nós sabemos que o nosso Deus é poderoso. Amém? Queridos, é triste ver como que o mundanismo está entrando na igreja descaradamente. Descaradamente. A gente fica assim assustado. Agora então que a gente agora é Assembleia de Deus, né? Já teve um monte de gente que falou: pastora, mas como é que é esse negócio? Não vai ter aqueles negócios de não pode isso, não pode aquilo, né? Não, nós vamos continuar.